Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 99, módulo 4, o assunto oscilador tipo Hartley. Vamos lá? Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama. Observe que nesse diagrama nós temos um oscilador do tipo Hartley. O oscilador Hartley tem uma certa semelhança em organização quanto ao oscilador com realimentação a transformador, que nós já vimos. Observe no diagrama que a pena parte de cima do enrolamento, o P1, funciona como carga do coletor do transistor. E observe também que o enrolamento, ou bobina, ela é dotada de um terminal central entre os extremos do enrolamento. Preste atenção, aluno. Observe no diagrama que a pena, a parte de cima do enrolamento, o P1, funciona como carga do coletor do transistor. Observe também que o enrolamento, ou bobina, ela é dotada de um terminal central entre os extremos do enrolamento. Quando o transistor é polarizado pelo resistor R1 e R2, observe o diagrama, uma corrente elétrica percorre o segmento P1 do primeiro enrolamento do transformador e, por autoindução, no segmento P2, também do primeiro enrolamento, desenvolvendo com isso um pulso que, pela sua polaridade através do próprio capacitor, o C1, faz com que o transistor ele aproxima-se do corte, reiniciando novamente todo o ciclo. Preste atenção, aluno. Observe o diagrama. Observe que, quando o transistor é polarizado pelo resistor, o R1 e o R2, uma corrente elétrica percorre o segmento P1 do primeiro enrolamento do transformador. E por autoindução, o segmento P2 também do primeiro enrolamento. Desenvolve com isso um pulso que, pela sua polaridade, através do próprio capacitor C1, faz com que o transistor aproxime-se do corte, reiniciando novamente todo o ciclo. Podemos então notar que o enrolamento, que poderíamos ser chamado de secundário, não tem nenhuma função, servindo só para extrair do sistema o sinal gerado pelo oscilador. Se por acaso desejarmos puxar o sinal do próprio coletor do transistor via capacitor C2, nesse caso, o enrolamento do secundário é totalmente dispensável. A frequência. A frequência ou ritmo da variação periódica do sinal é bastante determinada pela indutância do primeiro enrolamento, o P1 e o P2 do transformador, e eventualmente pelo capacitor CF, visto na linha tracejada em paralelo com o enrolamento. Observe que tanto no esquema básico quanto na configuração ora mostrada, se o capacitor, o CF, ele for substituído por um capacitor do tipo variável, podemos então controlar a frequência de oscilação através do ajuste do valor desse componente. Observação: o oscilador tipo Hartley presta-lhe ao trabalho tanto em baixa quanto em alta frequência. Observe que o truque básico usado no oscilador Hartley para puxar a realimentação é usar-se uma derivação no meio do enrolamento da bobina do transformador, que representa a carga de coletor do transistor. Se ao invés desse sistema substituirmos o capacitor, o CF, por dois capacitores em série, podemos assim usar como tomada a junção desses dois capacitores, caso em que teremos uma configuração chamada de oscilador Schottky.
também apropriado ao trabalho em frequências baixa e frequências elevada. Tanto o oscilador tipo Harter quanto o Copt oferece um sinal basicamente senoidal na sua saída, em virtude da presença de indutores, isto é, bobina, na sua rede de realimentação. Preste atenção que eu vou repetir. Observe que o truque básico usado nos osciladores Hartley ou Hartley para puxar a realimentação é usar uma derivação no meio do enrolamento da bobina do transformador, que representa a carga de coletor do transistor. Se ao invés desse sistema substituirmos o capacitor CF por dois capacitores em série, podemos assim usar como tomada a junção desses dois capacitores, caso em que teremos uma configuração chamada de oscilador Copt, também apropriado ao trabalho em frequência baixa e frequência elevada. Observe o diagrama ao lado. Tanto o oscilador tipo Hartley ou Hartley quanto o Copt oferece um sinal basicamente senoidal na sua saída, em virtude da presença de indutores, isto é, bobina, na sua rede de realimentação. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.